Fechou? Vamos para o próximo, porque tem muita... A gente tem 11 assuntos para falar, gente, e a gente não dá para ficar perdendo tempo aprofundando muito, embora a gente falou bastante, mas não dá para a gente ficar muito tempo num assunto, porque são 11 assuntos e tem o Big Brother. Fechado? Bom, se inscreve aí, dá o like, hein? Dá o like, estamos ao vivo nesse super sábado aqui com vocês. Então, a galera aqui tá dando pouco like, né? Aumenta esse like aí para a gente conversar. Bom, ontem a gente foi surpreendido com uma informação vinda do Grupo Globo com a confirmação de que os jogos do Vasco, comando do Vasco no Campeonato Carioca, vão estar, vejam vocês, no Sport TV e no Premiere. Vocês lembram que a gente tem acompanhado essa novela dos direitos esportivos do Campeonato Carioca, os direitos de transmissão, melhor dizendo, que a Band, que está com a Brax, né? Existia uma conversa entre Brax e entre o Vasco. Essa conversa não foi para frente. E aí, portanto, o Vasco acabou levando seu pacote de jogos para a Cazé TV, lá no canal do YouTube do Casimiro Miguel. A gente já tinha contado aqui para vocês que, inclusive, até semana passada, o clássico Vasco e Flamengo estava exclusivo da Cazé TV. Porém, surpreendendo a todos, o Vasco fechou com a Globo para levar o duelo, não só o Vasco e Flamengo, como todos os 5 jogos, se eu não estiver enganado, são 5 ou 6 jogos da primeira fase do Campeonato Carioca, para o Sport TV e para o Premiere, para os assinantes desta plataforma. Eduardo, tem alguma chance da Globo exibir os jogos do Vasco no Campeonato Carioca? Data hoje não tem. Nesse comunicado, não ficou explícito se a Globo tem direito a exibir esses jogos. E detalhe, se ela vai exibir esses jogos, até porque vocês sabem que o domingo está todo entregue à rede, não é? E o Campeonato Carioca é um campeonato de horário local. Então, não está com cara que vai ter jogos na Globo. Porém, fica uma dúvida no ar. Se o Vasco chega a uma final do Campeonato Carioca, ele tem direito a um mando de campo. Especialmente se esse mando de campo for o segundo, o jogo da taça, a pergunta que não quer calar. A Globo vai se interessar por esse jogo? Por exemplo, se for um Vasco e Fluminense, se for um Vasco e Flamengo, se for um Vasco e Botafogo, estando no Sport TV e no Premiere, é muito mais fácil de se aproximar do Vasco e tirar esse jogo, por exemplo, né, apenas da internet, da TV por assinatura. São dúvidas que ficam no ar. A gente não sabe ainda se a Globo, em algum momento, vai poder usar esse pacote de jogos e, caso possa usar, se ela vai colocar na TV aberta aí em algum momento. Então, essa é uma dúvida que fica no ar. Então, chama muita atenção. Então, como ficam os jogos do Vasco? Mando do Vasco, vocês podem assistir de graça na Cazé TV. Só acessar o canal do Casimiro e assistir de graça. TV por assinatura, quem é assinante, Sport TV. TV paga, streaming, Premiere. Também pode assistir pela internet, inclusive quem é assinante do Sport TV, do Canais Globo também, no Globoplay, também pode assistir quando forem exibidos no Sport TV. Ok? Jogos com Vasco da Gama na situação de visitante. Aí vocês vão ter que assistir em outras plataformas. Ou na Band, na TV aberta, se a Band mostrar. A Gold vai mostrar, canal Gold. E também teremos o Band Esporte na TV por assinatura. Então fica esse esquema de jogos aí do Vasco, também surpreendendo, fechando com a Globo. Detalhe, a Globo voltando ao Campeonato Carioca, depois daquele fatídico campeonato de 2020, que não tinha contrato com o Flamengo, vocês devem lembrar disso, né? Não tinha lei do mandante, não tinha contrato com o Flamengo, só podia mostrar os jogos, em que não tinha o Flamengo. Teve aquela ruptura na justiça com a federação, um processo que ainda não está totalmente resolvido, mas baseado na lei do mandante, a Globo tem o direito de fechar com o clube que quiser, e aí fecha com o Vasco,
o clube de segunda maior torcida aqui no estado do Rio de Janeiro. Vamos ver como é que a Globo vai se comportar. Já pensou se a Band transmitir todo o campeonato e a Globo exibir? Pode acontecer. Pode acontecer. Mas aí, o Jean, seria o Vasco sendo o mandante do último jogo. Teria que ter muita sorte a Globo e muito azar a Band, mas pode acontecer. Vamos supor que nós tenhamos, por exemplo, um Vasco e Botafogo na final. O Vasco teve, supondo, uma campanha melhor que a do Botafogo, então o Vasco manda o segundo jogo. Também pode acontecer dos dois clubes sentarem com as plataformas envolvidas, Band, Gold, Band Esportes, no caso representadas pela Abraxi, Vasco com Cazé TV e Casimiro, todo mundo sentar e falar o seguinte, ó, é final, em vez de cada um ficar com um jogo, vamos todo mundo mostrar 2 jogos? Também pode acontecer um acordo em relação a isso. É tudo colocar no papel e na caneta, assinar e pagar a quem tem direito aí. Então, vamos aguardar. Mas é claro que essa é uma interrogação que fica para todo mundo. Vai precisar de sorte. Porque ano passado o que a gente precisou foi de sorte, né, o André? Para quem não sabe, eu sou o torcedor do Vasco aqui declaradamente, como vocês sabem, né? Que mais? Eu sou corintiana, eu amo futebol e o Vasco é um dos clubes que eu acompanho mais. E juro que no último jogo do Campeonato Brasileiro escolhemos aqui em casa um pouco... Olha, menina, mas foi sofrido. Me deu uma crise de tosse, era 35, 36, e Fortaleza não fazia gol no Santos, e Vasco não fazia gol no Bragantino, e Bahia fazia um monte de gol no seu Atlético Mineiro. Aí saiu o gol da misericórdia, né? Graças a Deus que eu não aguentava mais um rebaixamento. É isso. Boa tarde, dona Miriam. Muito obrigado pela senhora aqui com a gente. Tem que rir, Júlia, porque não nos resta a outra situação, né? Tenho grandes amigos torcedores do Vasco, está aqui a Andréa Baijão. Bom, vamos para o próximo assunto que tem mais coisa para a gente falar. Então, para falar ainda de Campeonato Carioca, a Band ontem anunciou quem serão os comentaristas e os narradores do Campeonato Carioca, tá? Então tá todo o esquema já definido. Quando começa o Campeonato Carioca? A gente já nessa semana. Tem jogo às 7h do Botafogo, mas na TV aberta vai começar às 9h30 no jogo entre Flamengo e Audax, por sinal, o mesmo jogo que abriu o campeonato no ano passado. Ok? Então, já está tudo definido. Quem vão ser os narradores? Novamente, o Sérgio Maurício será o narrador do Campeonato Carioca, ao lado do Rob Porto, né, que depois continua na Band fazendo Série B. Vocês devem ter lembrado disso. Inclusive, um jogo da final do Campeonato Carioca, o jogo de número 1, que ocorreu entre Flamengo e Fluminense, foi o Rob Porto quem transmitiu, porque o Sérgio Maurício tinha Fórmula 1, e quando tem Fórmula 1, ele fica exclusivo da Fórmula 1, porque foi para isso que ele foi para a Band, né? A prioridade dele é a Fórmula 1, e a Band tem Fórmula 1 esse ano também. Então, segue o Sérgio Maurício narrando, o Rob Porto narrando. Os comentaristas do ano passado, esses dois que estão aí na tela, também estão confirmados, o Atirson e o Ricardo Rocha, né? O Washington, que não está nessa foto, Coração Valente, ex-Fluminense, também continua na equipe, está confirmado. E temos uma novidade. Ontem a Band confirmou o Bebeto, tetracampeão mundial, como o 4º comentarista da Band. A Band está contratando muitos comentaristas, gente, porque vão ser 5 jogos por semana, tá? Então é muita coisa para fazer, é muito evento para rolar. Então eles estão contratando os comentaristas porque eles vão precisar de uma equipe grande. Então o Bebeto está confirmado como comentarista da Band, se juntando ao Atirson, se juntando ao Ricardo Rocha, se juntando ao Washington e se juntando também ao Atirson. Acho que eu já falei, Atirson, Ricardo Rocha, Washington e Bebeto. 4 comentaristas, né? Eles usam 2 comentaristas por jogo. Eu, particularmente, prefiro um comentarista e um de arbitragem, né? 2 comentaristas, quase sempre, gente, minha opinião, tá? Não rende tanto,
Porque praticamente, assim, em 100% dos comentários, eles praticamente, em 99%, eles têm a mesma opinião um do outro. Eles praticamente concordam. Porque eles têm técnica, eles entendem, eles fazem a leitura correta. Não tem a pimenta, não tem uma discussão, não tem ali, né, um programa do Milton Neves debatendo. Então, eu preferia um comentarista só e um outro de arbitragem. A Band trabalha com 2. Eu acho que 2 comentaristas, no geral, é besteira, porque os 2 acabam falando a mesma coisa com outras palavras. É isso. Lembrando que amanhã a Band vai fazer um programa especial sobre a abertura do Campeonato Carioca, que vai se chamar... Como é que é o nome, gente? Apresenta Carioca. E aí vai ter a apresentação do Sérgio Maurício com análises do Washington e do Ricardo Rocha. Tá certo? Primeiro jogo, lembrando, quarta-feira, dia 17, Arena da Amazônia, Flamengo e Audax Rio. Segundo jogo, na quinta, no dia seguinte, Volta Redonda e Fluminense, direto do Raulino de Oliveira, repetindo uma das semifinais do ano passado. Ok? Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui com a gente. Você tem a figurinha do Bebeto? É da Copa de 94? Eu tinha a figurinha do Bebeto, meu RG vem... Tem que atualizar o RG, dona Júlia. É isso. O que mais? A TV Bandeirantes, além do cancelamento carioca, não, Campeonato Carioca, acho que foi a digitação do celular. Tem a cobertura da Copa, exatamente, começa hoje, 5 da tarde, depois da live vocês podem assistir, só não me lembro o jogo. Hoje tem Mengão no mata-mata da Copinha, tem Vasco também no mata-mata da Copinha. Tá sumido, hein, seu Davi? É isso. John hoje está no Facebook, John tá com preguiça, vem pro YouTube, seu John. Sérgio Maurício também vai estar na cobertura da Série Ouro. A expectativa é que ele agrenda que seja repetida aí a dupla do ano passado, né? Eu assisti a primeira, foi a de 94, que eu tive mais entendimento. A de 98 eu tive entendimento maior. A de 94 eu tinha 8 anos. A de 90 não me lembro muito, né? Só vejo aí o negócio da tal da água batizada que todo mundo fala, né? Beijo pra Pri. O que mais? Obrigado, Marcelo. Então, hoje tem Costa do Marfim e Guiné-Bissau ao vivo na Band. Então, Carlos, não tem nada concreto disso, não. Foi um buchicho aí que saiu essa semana, mas eu acho que foi mais conversa de bastidores do que notícia propriamente. Tá certo? Um abraço, Carlos. É verdade que a Globo vai transmitir jogos do Vasco com o mandante? Sim, Gedalho, acabamos de falar sobre isso. Vai exibir, a princípio, no Premiere e no Sport TV. E a gente fica de olho para ver se a Globo vai ter direito a algum joguinho aí, especialmente numa semifinal, numa final aí, se o Vasco avançar de fase. Tá certo? Estava ocupado, mas está sempre ligadinho aqui com a gente, né? É isso. 3 anos tinha a Júlia em 90. Eu tinha 4. Tinha 4, dona Júlia. Somos quase do mesmo ano. Eu sou de 86, a senhora é de 87, pelo visto, né? Eduardo, a minha primeira Copa do Mundo foi a de 98, a Copa da França, que foi uma bela Copa do Mundo, diga-se de passagem. Né? É a única, gente. Não tem outra pessoa no mundo que não assista a Copa do Mundo, a não ser Jean, a única pessoa que nem fica... Mas eu acho legal isso. Porque, assim, eu acho que as pessoas deviam ser igual ao seu Jean. Se você não vê futebol o ano inteiro, você não tem que ver na Copa do Mundo. Gente, é igual, né? Não tem condição de... Você não gosta, né, de futebol, tem que continuar sem gostar o ano todo, né? Eu penso assim, né? Mas é isso. Enfim, deixa quieto. Eu ia até usar um exemplo, mas nem veio um exemplo na minha cabeça. Vamos pro próximo.